A gente falou que esse podcast existe para dar palco para quem não é visto. Mas hoje a gente recebe alguém que entendeu que transformação não espera por estrutura. Ele começa com uma bola, uma quadra e uma decisão de ficar no seu território. O Ipiranga, zona sul de São Paulo, um homem que escolheu este lugar e que transformou esporte em linguagem e proteção e encontro. Anderson Nascimento da Silva tem 43 anos, 4 filhos e uma trajetória que passa pelo Conselho Tutelar, pelo esporte, pela fé e práticas restaurativas. Em 2017, fundou o Ministério Esportivo Passe a Palavra. Em 2024, idealizou o primeiro campeonato inclusivo voltado para pessoas com deficiências auditivas pelo Instituto Humanos. Arrasou. Ele é evangelista, líder comunitário, terapeuta e coordenador de projeto, conectando jovens. Mas antes de qualquer título, ele é alguém que decidiu que a vida de pessoas importa e que ele era capaz de mudar a vida de alguém. Seja bem-vindo ao Social e Compromisso, Anderson. Seja bem-vindo! Que Obrigada por legal, que bom que você vir. chegou, que bom que Muito você veio. muito obrigado. Para mim é uma imensa honra, eu me sinto lisonjeado estar na presença de vocês duas, né, fazendo parte deste podcast tremendo. Que ideia sensacional de vocês, uma grande sacada. E vamos abranger, né, esses muitos assuntos e certamente vai ser uma grande troca, uma conversa muito rica pra Uhum, gente aqui. Sim, com certeza, vai ser muito bom. Quer vai. começar, amiga? Vai, faz as honras da casa. Anderson, a gente falou um pouquinho ali na introdução, né, Sim. um pouco, assim, da sua história, mas nada melhor do que você mesmo falar um pouco dessa trajetória, quem é o Anderson, falar um pouco sobre o que você faz, o que que te conecta, o que que te move a fazer o que você faz. Tudo bem, vamos lá. Eh, eu cheguei em São Paulo, eu nasci no sou natural do Ceará, fui Uhum. criado no Rio de Janeiro e meus pais vieram para São Paulo quando eu tinha 11 anos de idade. Aí desde então, começou essa paixão pelo esporte, onde eu conheci o futebol, morava na comunidade, né, e tinha uma ladeira e tinha um campo lá embaixo, o campo do Vila Nova, lá em Heliópolis. E quando eu comecei a gostar de futebol, minha vida era final de semana era ir para lá. Então, ou seja, eu esquecia do mundo, descia às 7 horas da manhã e voltava às 7 horas da noite, quando escurecia. Isso porque meus pais me chamavam, né. E e ali nasceu essa paixão pelo futebol. E desde então eu comecei a treinar, e algo que me marcou bastante nesse início de trajetória que hoje marca a minha vida e eu conduzo esse legado, foi conhecer 2 professores. José Albino, que era um rapaz da comunidade que pegava as crianças, né, levava pra quadra para ensinar futsal, e o professor Jânio da Igreja Batista, lá da Seu Bueno. Ainda tem essa igreja, ainda tem essa quadra, só não tem o projeto. Mas lá também foi um espaço bem bacana, que me acolheu quando eu era adolescente, e me trouxe essa questão do princípio da palavra, minha primeira experiência com a palavra, de não poder xingar, de orar antes, né, de ter esses princípios, e é onde eu me apaixonei. E desde lá pra cá, minha vida nunca mais foi a mesma, né, sempre quando eu ia para o esporte, tudo bem, eu antes de me converter, eu ainda xingava, ainda falava algumas coisas, mas isso me constrangia. Ou seja, desde aquela sementinha que foi plantada lá atrás, né, hoje produziu o fruto e eu consigo hoje, através, da palavra de Deus, fazer com que isso seja reproduzido em outras vidas, né, isso floresceu no meu coração. Ai, que Uhum. bacana. Você é cristão, pai de 4 filhos, já foi conselheiro tutelar, tem um projeto social, trabalhou com esporte, fez um monte de projeto, assim. E muito essa questão do cuidado com o outro é uma questão central em todas essas questões que você traz e que você coloca, assim. De onde vem isso, assim? Quem que te ensinou a cuidar? Bom, eu tive, graças a Deus, uma criação muito boa. Minha mãe, ela é muito amorosa, sou filho de pais nordestinos, né, e meu pai já parte que deixou um pouco a desejar na minha infância. Ele, por ser aliás, pela vida que ele adquiriu, né, como jovem e até sua vida adulta, sempre trabalhando e indo para casa, sem vício de cigarro nem bebida, sempre do trabalho para casa. Ou seja, é o que ele poderia dar, né. E para mim me faltava muito um pai presente, porque nos jogos, né, quando eu estava com meus amigos, sempre tinha os pais no entorno, e um dos meus desejos como criança, assim, e realização seria ver meu pai vendo, eu Pra jogar. jogar. Aí eu ficava assim, ficava receoso e tal, mas falava: "Mas
talvez um dia ele me veja pela televisão. E aí eu me esforcei muito, treinei muito para ser um goleiro profissional, só que a minha estatura, né, não era boa, então só ficou na parte do sonho, né. Isso também me deu, qualidades para jogar na várzea, então eu joguei todos os times de Heliópolis, joguei mais de 10 Copa Cais, ou seja, tenho uma vasta, histórico pelos times da comunidade. Então isso para mim foi bastante satisfatório, né. E um dia eu realizei esse sonho. Estava junto com os meus filhos, iríamos jogar um rachão de segunda-feira e meu pai estava aqui passeando. E eu falei: "Pai, vamos lá, com a gente na quadra?" Ele foi, né, eu joguei com meu filho mais velho na quadra, ele estava lá assistindo. Aí depois que a ficha caiu, eu falei: "Nossa, meu pai me viu jogar", né, e eu tive esse sonho realizado, né. Foi E fantástico, ele não viu só você, né, ele viu você e o neto. sim, exato. Exato, que massa. Nossa, muito legal. E mas bem comum, né, tipo, assim, histórico de os pais terem que super trabalhar e ter um jeito, tipo assim, precisar, com as poucas oportunidades que tinham, ter que sustentar a Uhum. casa, né, e às vezes o lugar do afeto que tinha era você não passar necessidade, estar ali, mas o quanto isso te motivou a fazer outros projetos, assim, é muito, muito bacana. Sim. Parabéns. Verdade. Anderson, você passou pelo conselho tutelar, né, como foi estar atuando nessa área e o que marcou você ou te transformou, sabe, como foi estar no conselho e estar atuante, e o que foi para você fazer parte disso? Bom, falar do conselho é linkado com a outra pergunta que eu acabei não respondendo. Eu comecei desculpa que sou sanguíneo, eu acabo Tudo misturando bem. os assuntos e me perco um pouco. Estar no conselho foi a conclusão, a continuidade de um propósito, né. Para falar do conselho, talvez a gente entre numa pergunta que eu venha linkar isso, mas talvez agora faça mais sentido eu falar sobre isso. Na minha conversão, eh foi uma conversão do qual eu me vi a necessidade, né, de dar amor para meus filhos. Quando eu comecei a frequentar uma célula, onde o vislumbre que eu tinha pelo futebol e estar com os amigos e disputando campeonato, depois indo para churrasco e festa, perdeu toda a graça. E quando eu me senti constrangido a estar mais próximo dos meus filhos. E aí iniciou essa trajetória do projeto, né, que vai ali, convergir com um conselho. Após esses anos, 2 anos, para ser sincero, tivemos o que marcou a parte do nosso projeto, que foi o falecimento do meu filho. Ele tinha acabado de fazer 15 anos dia 25 de novembro, dia 27 ele sofreu um acidente. Ele estava vindo da escola e a companhia dele era de medida socioeducativa, esse menino assaltava. Ele abordou um carro e esse carro acabou acelerando e atropelando meu filho que estava vindo junto com ele. E isso me marcou muito meu coração, porque naquele período, esse meu filho foi uma das pessoas principais que Deus usou para me constranger. Porque quando eu me converti, ele foi aquele filho que começou a ir comigo na igreja para eu não ir sozinho. Começou a participar dos cursos que eu fazia, que eu realizava na igreja. Dentro disso, ele desenvolveu o talento pela música, escreveu 30 letras de funk lá em 3 meses, virou de uma criança acanhada a sensação da escola. Ou seja, por chamar muita atenção, acabou que más companhias se achegaram próximo dele. Tivemos essa conversa de pai e filho, né, uma célula para falar sobre isso para ele, onde muitas vezes escolhemos Barrabás ao invés de escolher Jesus. Teve toda uma orientação. Só que naquele dia, estava destinado aquilo acontecer. E isso me marcou bastante, porque é uma dor que fez de um projeto um propósito de vida, e fez de um pai um corte que hoje eu não me permite parar. Eu tenho um corte no meu coração que eu falo para as pessoas no conselho, né, e as pessoas que conversam comigo, que ao invés de escolher a depressão, eu escolho todos os dias derramar esse amor na vida de crianças e adolescentes. E como Deus faz tudo perfeitamente, o Senhor sempre me falava de propósito. E aí, após esse período que meu filho estava em coma, né, a palavra já falava comigo. Eu senti muito forte essa voz falando comigo. Não é pelo que você faz, mas por um propósito que eu tenho na sua vida, a ser realizado. E ali eu confiei e descansei no Senhor. Falei, Senhor, se é a sua vontade, né? E nisso foi numa célula, onde meu filho estava internado e os amigos dele se reuniram no meu apartamento. Tava cheio o apartamento, sabe? Todo mundo ali chorando, né, pedindo um milagre para Deus, e Deus falava desse propósito. E eu preparava o coração. Aí no dia seguinte eu acordei numa paz, e aí eu senti, é muito forte, né, meu filho partiu. Aí quando eu fui à tarde, o médico deu a notícia que ele tinha tido morte cefálica. 2 coisas que me marcaram bastante, é que meu pai
É um pai nordestino, como eu falei, Uhum. ele não expressava muito sentimento. E ali eu primeira vez que eu vi o pai chorando que nem uma criança, sabe, isso me marcou muito, além da dor da perda do meu filho. E a outra parte foi buscar meu filho no IML. Eu falava para Deus: "Deus, isso eu não vou aguentar". Aí eu senti novamente aquela voz falando comigo: "Não é mais seu filho, é só uma matéria que está aqui. Seu filho está em paz, está comigo, está na glória". E aquilo me trouxe um refrigério, uma força, que quando eu cheguei em Heliópolis, eu demorei mais de 1 hora para chegar até o caixão do meu filho, e tamanha força que o Espírito Santo me deu, eu que abraçava as pessoas e confortava as pessoas. E ali foi o velório, né, toda madrugada, a gente chorando, louvando a Deus, no enterro também. No dia seguinte, na segunda-feira, eu fui na escola, eh teve um detalhe. Eu tinha alugado um ônibus, porque eu contava com o milagre que meu filho ia passar por isso, né, e iríamos levar a galera do projeto pra igreja. Só que infelizmente, como não ocorreu dessa maneira, o ônibus que a gente alugou acabou servindo para o velório, né, e levou o pessoal para o enterro. Enterro. E no dia seguinte eu fui na escola dele levar aquela palavra da célula para 250 jovens. Foi bem libertador para mim, porque aquela palavra foi como uma voz de um pai para trazer, né, para os filhos, para aqueles jovens que estavam lá, para serem obedientes, né, para ter o temor ao Senhor. E foi bem libertador. E aí, após aquilo, minha vida nunca mais foi a mesma, né. E aí, depois disso, eu me candidatei a conselheiro tutelar do Ipiranga, no meio de 2019. Não fui eleito, mas Deus, como tem os seus planos perfeitos, né, no final do ano, eu tive 3 notícias que impactaram demais minha vida. A primeira foi meu filho mais velho, ele é surdo, ele é deficiente auditivo, né, ele não escuta. E por conta da perca do irmão, ele desenvolveu depressão, e aí ele tentou suicídio. Mas graças a Deus, Deus livrou ele. Ele tomou um monte de remédio, mas não, conseguiram tirar, ele ficou bem. A segunda notícia foi um campeonato que foi realizado no céu do Parque Bristol, né, com o pessoal do Neemias. Um projeto que, antes de iniciar o meu, a gente ajudamos. Meu filho iniciou jogando lá, com o projeto do feijão lá do pessoal do Parque Bristol, e fizemos a final com esse projeto, do qual meu filho, mais novo, o Máximos, né, entrou com o irmão dele, por parte de mãe, o Cauê. E fomos campeões. O irmão dele, por parte de mãe, foi o artilheiro desse campeonato, e eles entraram segurando um banner do meu filho. Eu segurei o jogo do início ao fim, o choro, né. Eu falei: "Meu Deus, não posso chorar, tem que ser forte, tal", e foi muito emocionante. A terceira notícia eu recebi no celular: eh, "Parabéns, conselheiro, os 5 que foram eleitos foram impugnados. Você assume dia 10 de janeiro o conselho tutelar do Ipiranga". E eu olhei aquilo e falei: "Meu Deus, que isso?". E ali começou minha trajetória e o chamado como conselheiro. E aí onde eu me vi, nunca me tinha me visto dessa maneira, né, mas é onde eu comecei esse trabalho como conselheiro tutelar. E foram muitos desafios, porque a gente imagina uma coisa e quando vai ver uma realidade totalmente diferente, né. E, né, pra ajudar teve a questão da pandemia que veio também nesse período, e onde tudo aquilo que a gente aprendeu anteriormente, né, nos cursos de liderança da igreja, foi onde tivemos ali para colocar em prática, que seria o quê? Propriamente aconselhar, cuidar de vidas, derramar esse amor, sabe? Aonde Deus uniu todos os propósitos para culminar para isso. E para mim foi grandes e tremendas experiências no conselho, onde eu consegui ver que não é só a comunidade em si que passa por sofrimento, né? No ao todo, não existe classe social para o sofrimento que as pessoas vivem, sabe? E não há diferenciação disso. E muitas famílias que iam lá tinham os problemas semelhantes, né? Ou seja, muita falta, né, desse amor de Deus mesmo, sabe, no ao todo, trazendo, assim, para exemplificar todos, e como Deus usou minha vida naquele momento, e esse testemunho foi muito poderoso, porque esse testemunho fazia com que as pessoas, desarmassem, né, as pessoas às vezes iam lá chateada: esse equipamento aqui não me ajuda, fulano de tal não me ajuda, problemas familiares", aí eu via com a minha história, falei: "Olha, tem essa história e tal", aí contava, aí o pessoal: "Opa, tem gente que passa por coisas piores", tal, tinha essa troca, né, e lá foi um momento bem especial, porque por mais que eu exercia uma profissão, eu sentia que o Espírito Santo me conduzia nos aconselhamentos, nos atendimentos, aonde eu vi quatro mulheres que nunca
falou para ninguém que tinha sido abusada abriu o coração lá e serem libertas, né. Eu via semblantes chegando carregados e saindo de lá com outro semblante, né, um semblante mais com alívio, com paz. E e é possível fazer isso sem fugir da lei, sabe. Às vezes a gente fica muito engessado nessa questão, né, não só do conselheiro, mas até de um psicólogo, né, de não misturar, não digo nem religião, mas o amor de Deus, que seriam a experiência, as propriedades que temos para compartilhar. E aqueles momentos que tivemos no conselho foram momentos marcantes. Eu posso enumerar situações aqui para vocês, né, contar muitos e diversos testemunhos, até coisa que fica em off também que eu não Uhum, posso falar, né, mas eu falo para vocês que foi muito tremendo também. E foi uma experiência maravilhosa poder ver os adolescentes, né, e ali desenvolver uma linguagem com eles direta, uhum, né, de não de uma forma esportiva que você está ali para o entretenimento, para um esporte, mas sim de uma da forma de cuidar, né, ali foi um treinamento para isso. E do outro lado também minha vida pessoal também, que não fica longe da pessoa profissional, eu estava passando por uma separação também muito dolorida para mim, e aconselhava as pessoas, né, assim como eu aprendo também nos princípios de Deus, que família é tudo, né, para que não haja uma separação no casamento. E eu vivendo isso e não aceitava isso, isso não tá aqui engasgado até hoje, eu não aceito isso, né. Porém, a gente está aqui para entregar a mensagem, né, e a uhum, mensagem ela é mais importante do que o mensageiro. E no ao todo, né, no conselho em si, muitas coisas ocorreram e muito crescimento. Eu vejo que, onde Deus nos leva, não pelo que nós somos, né, ou representamos, mas sim por aquilo que carregamos. Há um crescimento. No conselho, uma das maiores dificuldades que tinha era o salário. Aquele salário era uma piada, eu olhava para aquilo lá e a responsabilidade que é, É meu, surreal, né. eu dava risada, eu falei: "Não tô vendo isso não", né, mas como era algo que eu gostava, né, eu falei: "Não, tá ótimo". ah, pelo propósito É, mesmo, né. sim. E ali muitas vezes eu tinha ali a preferência de ficar em casa por conta da pandemia, né, de não me colocar em risco, tal, e a lei também me defender por conta disso, mas eu não conseguia. Todos os dias eu ia para o conselho, e isso até me acarretou problemas, porque muitas coisas ficaram emperradas no MP, e depois veio as cobranças, né: "Por que que vocês não fizeram isso, não fizeram aquilo?" "Poxa, mas tá tudo parado, eu vou fazer o quê?" Uhum, Né, então, houve algumas injustiças depois após isso, mas enfim, a parte melhor é que famílias foram atendidas. Eu recebia telefonemas, né, de: "Ah, não vou aguentar mais meu filho, eu vou acabar matando ele." Aí, opa, calma aí já começava a conversar e aí já começava a aconselhar, a falar da minha vida, tal, e é uhum, onde a pessoa se acalmava, começava a chorar. Era tipo uma terapia uhum, praticamente, né. E foram muitas experiências, né, dessa maneira. E, meu, isso eu vou contar é muitas coisas, né, uhum. se vocês quiserem pular para a próxima Imagina. pergunta, aprofundar. É legal, eu queria que você contasse um pouco mais do seu projeto do Passe a Palavra, como que é esse trabalho com adolescentes e jovens, como que vocês atuam hoje? Certo. Desde o princípio, quando nasceu o Passe a Palavra, o intuito era levar a recreação para as crianças, né, e não só a recreação, mas o munido da palavra de Deus, que seria os princípios, e fazer com que eles não desistissem dos seus sonhos. Porque, desde a geração do meu filho para até a minha eu peguei essa transição de gerações, e a geração do meu filho é uma geração mais fragilizada, porque é mais protegida. Sabe, por mais que há famílias desestruturadas e tudo mais, hoje há leis, né, há muita, informações que fazem com que as crianças se sintam mais protegidas e fragilizadas também. E aí o intuito do projeto era justamente, exercer essa fé, fazer com que eles não desistissem dos seus sonhos, para que eles realmente, né, enfrentassem os problemas e também é um local de acolhimento e projeto para serem amados, porque muitos alunos meus lá do projeto, e a esmagadora maioria, iam lá para simplesmente para brincar, para se sentir amados, sabe, para ter esse acolhimento, né. O nosso projeto ele nasceu com esse olhar paterno, um olhar de acolhimento. E isso gerou frutos, né. Hoje eu tenho frutos que, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de ver, né, tudo que Deus fez através da nossa vida e através do projeto. Bacana. Fantástico. E o nome Passe a Palavra, de onde surgiu? Quem teve essa ideia? Foi um particular meu com Deus, e foi muito bacana, porque eu procurava, né: "Senhor, qual o nome do projeto que eu ponho?"
Aí veio esse nome, Passe a Palavra, né, pelas 2 questões do esporte, né, e também tá vinculado os 2, a palavra por ser algo que a gente tem e a gente passa, né, assim como, uma equipe ela funciona à medida que um faz algo pelo outro, uma equipe ela não consegue ser vitoriosa se todos forem individualista, ou seja, a necessidade de ter a palavra e não retê-la, né, faz com que a gente possa crescer como equipe, crescer como um time, como uma igreja, como uma comunidade, como uma nação. Você falou que você tem formação em comunicação não violenta, em círculo de paz, assim, Sim, como que você usa essas ferramentas no dia a dia do seu trabalho, assim? Principalmente estando na comunidade que, de certa medida, tipo assim, os jovens veem a violência acontecendo, ou Uhum, tem toda essas questões acontecendo sim. do contexto mesmo ali do projeto, né? E como que você usa isso, assim? sim, essa pergunta é fantástica, né. Foi uma das que eu parei para pensar e analisar. Desde um círculo restaurativo, né, primeiro para trazer esse conceito para o entendimento de quem está nos ouvindo, ele vem da Kay Pranice, que é dos Estados Unidos. Ou seja, o ciclo restaurativo era feito entre povos indígenas. E ali quando, exemplo, tinha um assassinato, chamava as 2 famílias, né, a da família que tá a pessoa que assassinou e da vítima. E ali todos se sentavam e todos tinham um local de fala e uma pergunta norteadora. E essa pergunta ia fazendo uma construção. E ali muitas coisas eram trazidas, né, e que as pessoas não sabiam. E quando as pessoas paravam para analisar, muito tinha as coisas, semelhantes, dores semelhantes. E aquelas dores traziam essa construção de uma resposta, que seria impossível ter de uma pessoa só, mas de um ao todo ela é construída. E isso eu achei sensacional, porque isso literalmente é o expressar do Espírito Santo. Quando a gente está em comunhão com o corpo numa célula, é justamente isso que acontece. As pessoas começam a falar dos seus problemas, tal, do que Hum, aconteceu, e aí linkado com a palavra de Deus, é onde as pessoas têm essa revelação, né, de que muitas vezes não temos controle daquilo que acontece conosco, mas conseguimos através de um ponto espiritual, né, do qual a pessoa se fortalece, a lidar com aquela situação. E o círculo restaurativo, junto com o projeto, ele me trouxe essa gama de especialização, sabe. E não só com isso, porque Jesus fazia isso. Jesus não ia na acusação, Jesus ia na raiz, e de forma amorosa, sabe. E às vezes as crianças só quer ouvir, né, que ela é amada, que ela é escolhida por Deus, né, que ela tem um propósito. E poder fazer isso e levar isso, meu, não tem preço, sabe. Às vezes as pessoas perguntam: "Poxa, mas você vai lá, você não recebe nada, tal, não ganha salário". Meu, não tem salário maior do que esse, sabe. Tanto é que eu tô até hoje e é algo que eu vou levar comigo, né, e eu vejo muitas vidas hoje transformadas por conta disso. E, de fato, independente do método que iremos exercer. O amor ele é universal, o amor ele transforma, ele impacta e ele muda vidas, uhum, histórias e destinos. sim. Você está há quanto tempo, Anderson, já atuando? Desde quando até hoje? O projeto tem 2017, né, tem 9 anos, faz 10 anos ano que vem. Uau. Eu meu, 10 anos eu paro pra analisar, meu, como É passou tempo, rápido, Caraca, né. é Cara, muito tempo. e teve algum momento, assim, nessa trajetória de 10 anos que você falou: "Cara, eu vou desistir"? Porque a gente fala muito dessas histórias, é sempre bom trazer esse exemplo, assim, a gente uhum, gosta de fazer essa pergunta, porque acho que tudo passa pela cabeça de todo mundo, chega uma hora que é muito cansativo, a gente também é legal mostrar esses momentos em que eh, as coisas não estão andando como acontece, às vezes quem está ouvindo a gente de casa é, está passando por um momento parecido. Você é um homem de muita fé, né, em uhum. todo o seu discurso, então eu imagino que você tenha muito se apegado a Deus nesses momentos difíceis. Conta pra gente um pouquinho como foi, né, esse processo. Sim, E dai. os nãos também, Os né, porque não nãos, também exato. paralisa, né, falar: "Não vai Sim. dar certo, não tenho apoio, não tenho ninguém, não tenho", só não, não, não. É. Faz sentido. Vou dar o papo reto. É isso que a gente quer. Bora lá. Vamos lá. Antes de começar o projeto, a gente já pensa em desistir. O desistir tá lado a lado, dia após dia conosco, Ah, sim. tá. Opa! Só que algo que tá dentro da gente, né, nos impulsiona a Sim. não desistir. E a desistência, ela é considerável, né,
mas porém, para até nos trazer limites. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente enxerga que não é nada sobre a gente, sabe. A gente não tem força para continuar. E aí, por conta disso, a gente não desiste, porque a gente depende do Senhor em tudo. E aprender a depender de Deus é algo que vem de dentro para fora. Por mais que ouvimos a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é trabalhado dentro da gente. E a desistência é várias situações que a gente enfrenta, e eu vejo a desistência como uma oportunidade. Sempre que há um pensamento de desistência, há uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade onde Jesus está extraindo algo do nosso coração, algo que não seria extraído se fosse na normalidade, né, num dia comum, ou seja, se tudo estivesse dando certo. E os percalços, né, e as dificuldades que a gente enfrenta, isso gera propriedade, gera a glória de Deus sobre a nossa vida, gera o testemunho, gera aquilo que nos permite parar. E é de glória em glória a nossa vida como cristão, assim como a vida de cada um, sabe. É uma experiência de fé, ela vai te chamar para outras experiências, porque não para ali, né, a fé ela é contínua. E diante das situações que eu atravessei, uma das coisas que muito mexeu comigo foi a questão da separação, sabe, do divórcio. Isso me machucou bastante, né, e até hoje tenho marcas através disso, mas eu creio que, a cura também vem do Senhor, né, e o tempo oportuno para todas as coisas também, porque uma das coisas que a gente aprende nessa caminhada é já de não desistir, é que sempre há esperança. Cristo em vós, a esperança da glória, né, ou seja, não tem um ponto final sobre a minha história. Minha história ainda está sendo escrita por Deus, sabe. E outra foi a ida do meu filho, né, que culminou no projeto, no propósito que hoje temos, as dificuldades que enfrentamos, as injustiças, eh, e muitas vezes também até a parte da religiosidade também ela atrapalha, porque as pessoas às vezes se apegam muito a quando mistura não só a religião, mas as marcas de um ser humano, ela cria uma casca na pessoa, uma dureza. E essa dureza faz com que a gente vá para a justiça própria, que seria o quê? Que seria a ingratidão, né, a raiva, as exigências, e às vezes a gente está num conflito interno consigo mesmo, e às vezes não consegue ajudar o outro, né, e às vezes somos esses pacificadores que Deus escolhe. Muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui passam por dores, mas ela não entende que ela é uma escolhida, um escolhido, e que Deus está trabalhando no coração dela para algo maior. Que a gente não possa só se ater só às coisas naturais deste mundo, mas sim em propósito eterno, em coisas que vão reverberar na eternidade. Ou seja, a conexão que temos aqui agora, temos com muitas pessoas no nosso dia a dia. E aí a forma da gente ser esse instrumento de Deus, né, não só dentro de 4 paredes, mas fora dele, para qual Deus me chamou, para ter um ministério esportivo, né, para ser um pastor das quadras, um pastor das crianças, e é isso que eu exerço com muita alegria, né, e hoje eu consigo enxergar isso. Eu falo, é, eu sou cria de projeto social de igreja, né, então assim, Que eu legal. da minha todo o meu crescimento todo, tipo, eu acho que eu falei isso até na nossa primeira conversa, assim, acho que eu só tive acesso à cultura, à arte, ao teatro, à dança por meio da igreja, né, e a igreja exerce um forte papel Sim, dentro da sociedade, não só pelas questões de fé, obviamente, porque é individual de cada um, mas eu acho que nesse papel de construir, tipo assim, ambientes seguros e saudáveis para as crianças, né, de uma forma geral. Acho que a igreja chega onde o Estado não chega, e que a sim, igreja possa atuar, podendo gerar e Uhum, proporcionar justamente isso que você proporciona, né, recreação, afeto, cuidado, coisas que a gente é tão carente, né. Então, quando a gente fala muito aqui do social é compromisso, o social é um compromisso de muitos atores, né, de muitas pessoas, e a igreja é uma parte muito responsável por questões sociais. Acho que, pelo menos de quando eu cresci, era o único jeito que chegava o projeto uhum, social na comunidade eram por meio das igrejas, assim. E ver ainda, né, que existe propósito, que tem, é muito legal, é muito bacana, porque às vezes é o único lugar que o adolescente tem em que tem uma cultura de paz, tem uma cultura de diálogo, e eu lembro, pra mim era meu refúgio, assim, quando uhum. eu era criança, era o lugar que eu amava ir, Estar, né. porque era o lugar que eu aprendia, que eu brincava, e onde eu comecei a ter também
também exemplos diferentes de liderança, de formas de lidar com as coisas, assim. E você é, né, você, é visível na sua fala, em tudo, a sua fé, o seu cuidado, e o quanto isso ser propósito reverbera, assim. E aí, falei tudo isso para queria ouvir de você alguma história de algum jovem, assim, que te nutre de propósito, sabe, quando você fala assim: "Putz, é É, por por isso. essas histórias, assim, que Deus me Por colocou essa nesse causa, lugar". estou nessa causa. Exato, assim, você tem algumas para compartilhar com a gente? Ai, Jesus, eu li essa pergunta e sabe quando a gente lê algo, né, e é da parte do Senhor, o Senhor chama a existência, né. É. E justamente esse jovem, o nome dele é Igor, ele é o goleiro do nosso time que iniciou lá desde o princípio. Ele é filho de mãe solo, né, e como toda família tem problemas, né, e esse jovem chegou essa criança chegou pra gente como uma criança, 8 anos, tal, e ele tem um coraçãozão, né, eu falei: "Nossa, que legal". Aí participou desde o início, desde a célula, desde o início do projeto, e aí ele foi crescendo, né, e teve vários momentos que me marcou, momentos de me procurar, né, chorando, né, pedindo aconselhamento. E ele foi uma das pessoas principais, assim, sabe, junto com meu filho e com alguns que ainda são remanescentes daquela época, que marcaram minha história. Eu tenho um carinho imenso, um carinho de filho mesmo. E o Igor, ele se posicionou referente a ser jogador, né, ele procurou treinar, ele se tornou um das referências de goleiro de Heliópolis, goleiro do Vila Carioca, bicampeão estadual, um monte de título ele tem, goleiro da Taça das Favelas, estava no Ju estava jogando no Juventus e tinha sido dispensado neste final de semana que eu vi ele. E e quando eu vi ele na terça-feira que foi o feriado, fui falar com ele e tal, porque eu tô vendo pra ele se profissionalizar, porque ele vai fazer 18 anos. E aí tô correndo atrás de empresários pra poder dar uma oportunidade pra ele. Porque até então ele tá jogando lá no clube, né, defendendo as cores do clube, só que sem contrato. Ou Uhum. seja, ele paga pra jogar. Isso é uma injustiça, né, isso não é legal. Porém, eu sei que Deus tem um tempo perfeito pra tudo, só que quando eu falei com ele, ele tinha sido dispensado nesse dia. E quando ele me falou isso, aí eu lembrei da pergunta. E eu não conseguia, eu quase chorei na frente dele. Eu falei: "Meu, eu te admiro muito, sabe, você é uma das pessoas que eu tenho tanto orgulho", né. Hoje ele é batizado, hoje ele é uma referência na igreja dele, uma referência para os jovens também, uma referência para a mãe dele, para a família dele, ou seja, ele é tudo aquilo que foi implantado na palavra, né, ou seja, alguém que represente o projeto seria ele, né, hoje que eu falo com muita alegria. E estando com ele nessa semana e vendo, né, o que Deus quer fazer na vida dele, eu vejo ele como uma resposta, que Deus quer mudar ele de nível, né. E Deus ele não traz uma indagação, não traz uma pergunta sem uma resposta. Deus é maravilhoso, sabe. E eu creio que o Igor, né, esse goleiro que representa tanto a as famílias e os jovens de Heliópolis, eu vou vê-lo na televisão, vou vê-lo jogar profissionalmente, sabe. É um dos sonhos do meu coração, um dos sonhos, que vai glorificar o Senhor, porque isso não é para glória de homens, nem do Uhum. projeto, é para glória do Senhor. Sim, linda. Amém. Anderson, em 2024, você idealizou um campeonato, né, inclusivo, Sim, com pessoas com deficiência auditiva. Como foi fazer esse projeto? Tamires, foi desafiador. Meu, eu nunca imaginei que um projeto, aliás, um público do qual eu já atendia. Uhum, Tínhamos projeto de surdos, meu filho sempre jogou, ele levava os amigos dele, tinha uns times de surdos que eu convidava para os festivais, né, e campeonatos que realizamos, mas eu nunca imaginei realizar um campeonato só com eles. E aí é onde eu me vi num mundo onde eu não conhecia. Tendo um filho auditivo, eu não conhecia esse mundo, sabe. Porque a correria da vida faz com que a gente, às vezes, não dê tanta importância para aquilo. E por ter outros filhos, tal, e tudo mais, não se justificando, mas eu tive esse entendimento de que há um outro mundo que a gente não vê. E esse mundo auditivo, de deficiente auditivo, ele é bem fechado, né, porque como eles conversam, a conexão deles é em libras, hum, tal, muitas vezes a gente no dia a dia não tem essa conexão, porque a gente não fala a linguagem deles, é como se fosse um estrangeiro. aham. E aí eu me vi nessa situação de fazer esse campeonato, por quê? Porque meu filho, ele teve uma recaída, começou a se cortar.
E Quantos aí anos seu filho tem? ele tinha 23 na época, hoje ele tá com 24, né, ele começou a se cortar, eu falei: "Meu, não vou aguentar perder um filho". E aí do outro lado, eu estava passando por uma situação pessoal também complicada, eu estava para me casar, estava num relacionamento há 2 anos e tinha planejado tudo. Aí, tipo, quando eu planejei em setembro de 2023, porque eu ia me casar mais ou menos em março de 2024, o que vocês imaginar que aconteceu de errado na minha vida ocorreu. Caraca. Uhum. Tudo, tudo, tudo. Desde algo que eu não esperava, foi um processo até no conselho, uma perseguição de uma conselheira, e quando um é processado todos são. E aí esse processo não dava para a gente responder no mandato, teria que ser depois, pós-mandato, teria que pagar advogado. E aí saímos do conselho, né, iniciou 2024 e aí, não conseguimos pagar esse advogado, ou seja, eu tive minha idoneidade moral suja, eu não consigo mais ser conselheiro. E olha que a pasta do qual eu fui, adjunto, né, que seria um vice-presidente da medida socioeducativa, fiscalizamos todas as fundações Casa de São Paulo. E foi um trabalho incrível. Porém, por conta disso aí, a gente não consigo mais retornar como conselheiro, a não ser que, a promotora tire isso, né, esse Uhum. processo, né, pode há essa possibilidade também. Mas voltando à pergunta do campeonato inclusivo, e aí nesse processo eu conheci o Rodolfo do Instituto Humanos, que ele mexe com essa área inclusiva. E aí beleza, tal, conheci ele na campanha do conselho tutelar, que teve a eleição, só que eu não consegui me reeleger por votos, eh, e aí virou o ano. Aí nisso eu procurei o Rodolfo: "Ó, vamos fazer um campeonato de surdos, tal", e aí ele topou. E aí eu me vi, né, eu me vi dentro da minha casa, lá na comunidade, caindo uma tempestade, meu, parecia um filme de terror. E eu com essa questão emocional do meu relacionamento, doendo, e a questão do meu filho, eu falei: "Eu não vou aceitar isso não, eu vou escrever um projeto para meu filho aqui". Aí foi quando comecei a digitar no computador esse projeto, né, essa tempestade caindo, eu falei: "Meu, isso parece filme de terror, tá amarrado". Eh, mas foi incrível, porque Deus me trouxe a ideia de trazer, as temáticas de ansiedade, depressão e estresse, né, com cada rodada de jogos deles. E aí eu fui montando isso. E aí eu também iniciei um curso, terapeuta de abordagem cristã. E aí foi muito louco, porque foi vivenciando o curso, né, e eu tive uma crise de ansiedade quando eu estava estudando sobre isso. Foi muito legal, muito interessante. Eu lembro que eu acordei numa madrugada, era acho que 5 horas da manhã, eu falei: vou correr, né, já que eu acordei cedo, né, vou cuidar de mim". Aí fui correr. E aí, à noite, fui para o seminário e tal, fui dormir tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, mais ou menos. Acordei 4h30 no dia seguinte. Eu falei: "Mano, como assim? Já acordei, então eu vou correr". Aí no dia seguinte, mesma rotina, eu acordei 4 horas e tipo, Daqui a pouco você não dorme mais. é, Vem meia hora pra cima, eu meu filho. É. acelerado, eu falei: "Meu, eu tô com crise de ansiedade". E aí eu parei assim, aí eu senti meu coração, tum, 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 tum. Caraca. Aí foi quando eu fui tratar isso, né, conversei com o meu líder, liguei pra pessoa que eu tinha que ligar, né, liberar o perdão, pedir perdão, tal, e me livrar disso. Aí no dia seguinte eu estava melhor, e aí fui melhorando gradativamente, né. Ou seja, eu tive essa experiência, estudando isso. E aí, voltando para o meu filho, eu procurei ele, né, e falei sobre o campeonato. E aí eu falei: "Meu, o que marca, e transforma a vida de um pai para com um filho, muitas vezes não é a religião, porque a palavra a gente conhece, mas a palavra ela vai entrar, mas porém é mais que isso, né, tem que ser algo, uma atitude que você possa ter". E e aí eu procurei meu filho e falei sobre o campeonato, né, começamos a organizar, chamar os amiguinhos dele. Só que aí nessa demora, demorou acho que uns 4 meses para poder liberar a emenda, tal, as documentações, foi uma luta. E dentro desse meio tempo, eu decidi, mudar as regras do campeonato. Não era só time de surdos, era time de ouvintes e de surdos. E aí chamei meus amigos, falei: "Meu, vou ter que chamar meus amigos para me ajudar". Aí chamei os projetos parceiros para estar conosco. E nisso eu voltei a jogar bola, eu falei: "Não, eu vou voltar a jogar bola junto com meu filho, não é só sobre liderar ele, tem que ser uma experiência maior, eu quero jogar bola junto com ele". E aí iniciamos esse desafio. Meu, foi muito legal. E eu sou sanguíneo, sabe, vocês estão vendo aqui, né. Aí tá eu lá no gol: "Marca ali, marca aqui", o pessoal surdo, o pessoal olhava pra minha cara, dava risada do lado de fora, né, porque eu sou comunicativo, né, e foi uma experiência bem legal. Aí na primeira fase a gente
perdeu, empatamos uma, se não me engano. Eu falei: "Meu, não dá não, eu vou ter que chamar meus amigos". Aí falei com meu filho, chamei meus amigos, até os amigos do meu filho abandonou ele, que o negócio estava tão feio do time. E aí comecei a chamar os amigos, ganhamos as quartas de final, né, aí fomos pra semifinal, ganhamos a semifinal e chegamos na final. Meu, e tinha muita expectativa nessa final, porque, era algo que estava combinando, né, e nesse processo com meu filho, a gente ia pra academia juntos, eu nunca gostei de academia. Foi a primeira vez que eu consegui romper com um mês de academia, eu fiquei acho que uns quase uns 3 meses na academia ainda junto com ele. É o que que um filho não faz, não é mesmo? É. Meu, e eu via que Deus estava cuidando de mim, né, num dos piores anos da minha vida, assim, eh, da questão emocional, Deus também me trouxe um novo sorriso também, né, eu pude concluir ali o tratamento dentário também, novas vestes e um sonho, sabe. E nessa trajetória ajudando o meu filho, eu que fui o mais ajudado nisso, porque, meu, eu recebi dinheiro para jogar bola, para Uhum. organizar um campeonato, coisa que eu já faço de graça, que eu gosto de fazer. E aí chegou a final, fomos campeões dessa final. Pra mim foi uma emoção enorme, sabe. Quando iniciou o jogo da final, foi 2-0, o time era muito bom dos meninos lá que vieram jogar contra a gente. 2-0 logo de cara, eu falei: "Ah, tá bom, pelo menos eu tô vivendo esse momento com meu filho e tal, e vou só desfrutar". Aí daqui a pouco empatamos, viramos o jogo, aí tínhamos 2, 3 gols de vantagem, meu filho entrou pra jogar faltando 5 minutos, porque estava com medo do jogo, que o jogo estava muito pegado. E aí tomamos 2 gols com ele ainda em quadra, mas ele se divertiu, eu vi que ele gostou, né, e que ele me viu jogando também, eu pude jogar junto com ele. Foi uma experiência tremenda isso, num campeonato, né, do qual marcou que a gente foi campeão. Mas o que Deus guardou foi 2 dias após isso, que quando meu filho, eu fiquei sabendo que meu filho ia ser pai e eu ia ser avô. A minha netinha nasceu tem 8 meses. Uhum. Maminha. E aquilo que começou com sentença de morte, Deus transformou em vida, sabe. Eh, e não só, né, na parte do meu filho, mas em toda a minha parte pessoal também como pai. Meu filho ainda tem algumas, como é que eu posso dizer, recaídas ainda. Mas eu confio em Deus, eu creio que Deus tem um propósito perfeito para tudo isso, né, e que uma hora mais cedo ou mais tarde Deus pega ele na curva, né. Jesus pega ele, tem uma experiência com Jesus, né, e ele vai lembrar de todos esses momentos que tivemos juntos. Porque a grande questão e a mensagem como pai que eu posso deixar para vocês aí, para quem está nos ouvindo, é que como pai a gente tem uma obrigação, que seria levar o temor e o amor de Deus para os nossos filhos. Essa é a obrigação de todo pai. Quando o pai entende que tem que levar isso para os filhos, é porque ele vive. E porque ele vive aquilo, significa que Deus está na situação, Deus está nessa família. E a palavra de Deus não volta vazia. Os propósitos de Deus são perfeitos. Verdade, verdade. Vocês começaram em qual quadra, Anderson? O nosso projeto É, se o fala projeto começou em qual quadra? É aquela ali de Heliópolis mesmo? Aonde? não, aí foi outro mover. Eu estava orando para Deus, aí tínhamos uma quadra embaixo do prédio, né, onde a gente morava, só que a quadra era pequenininha e mal feita. Isso que eu ia falar, são as quadras sem recursos Sem mesmo, sabe. recursos mesmo, exatamente. E e aí eu orando para o Senhor, aí eu via que a quadra do MST ia ser inaugurada. Aí Uhum, eu procurei lá o Maxwell, né, uhum. conversei com ele, ele abriu as portas lá e ficamos lá treinando, as crianças É a mais durante moderna da região, é, essa daí. exato. Entendi. Durante 3 anos, até 2021. Aí tínhamos a quadra do morro. A quadra do morro foi bem bacana, que, né, foi numa época de Páscoa. Ela estava toda cheia de água, tal, inundada, né, que tem uma mina d'água lá embaixo, e estava abandonada. Aí descemos com as crianças lá pra baixo, pra quadra. Descemos, quebramos tudo, derrubamos alambrado, quebramos tudo, acionamos a prefeitura, falei: "Não, vai reformar isso aqui". E aí o pessoal começou a mover. Vamos dar um jeito pra Meu, eu tenho Ah, é? agora vai. eu tenho as fotos, eu olho lá e falei: "Meu, que loucura, só o Senhor mesmo", vejo meus filhos com o carrinho de mão, assim, né, tirando o barro da quadra, né. E foi algo que hoje em dia é a quadra de um society que tem lá, é o Uhum. Paulo que tá à frente da É o da Paulo, quadra lá. aham. Caraca. E hoje a gente tá na quadra da Tiradentes, né, que é a Cufa Adidas que o pessoal reformou, que é a Ah, quadra dos sim, prédios. estão ali. Estamos utilizando aquela quadra, mas eu tô orando pra ter um espaço próprio, né, pra mim ter mais Tá, autonomia. Lá tá. é da comunidade não dá pra fazer tantas Quais coisas. são os dias de atividades? E você está com quantos jovens nesse projeto? Estamos com 80. Não são mais porque os jovens que têm qualidade, eu já falo: "Não, vai para o time, vai Tá, jogar campeonato, tal", então já direciona, né. isso, já direciono, mas sempre quando tem uma brecha, assim, no calendário deles, eles desaparecem e tal. Hoje eu tô com 80, eh,
Treinamos de terça, das 7 da noite até às 22h, e de sábado, das 8 da manhã até meio-dia. A ideia é eu abranger mais, né, abranger mais, mas porém eu estou buscando uma forma de ter esses recursos, né, para mim poder estar à frente disso e poder, não só idealizar o nosso projeto em si, mas abranger. Eu tô com a ideia de criar uma liga agora, Legal. Quais são as idades? de 6 anos até 17. 17 anos. E quais são os recursos que você precisa? Os recursos seriam, apesar que materiais eu consigo, né, seria mais uma forma de ser sustentável isso, porque pega muito tempo meu. E aí, como eu agora não tô morando mais em Heliópolis, tô morando na zona norte, eu tenho que ir todo esse percurso pra lá. Caraca, você mudou. A Mudou sirene? especial. Deixa eu ligar pra eles abaixar esse daí. Aí funcionou. Qual que foi a Ah, não. pergunta? Prestar atenção, diretor. É quais os recursos que eu preciso, né. Os recursos Os você precisa, recursos, exato. é. Isso. Ele volta já falando, né. Tá. Espera aí, deixa eu me espreguiçar. Verdade, verdade. Bora, vamos. Pronto? Quais são as idades deles? Espera aí, amiga, desculpa. É só porque depois na edição, quando você fala assim, demora muito. É. Então pausa, respira e você faz. Vai. Quais são a faixa etária de idade deles e quais são os recursos que você precisa? A faixa etária são de 6 anos até 17, e os recursos hoje seria mais para deixar o projeto sustentável, Uhum. né, para eu poder eu tô criando esse projeto da liga justamente para mim ter, essa abertura de multiplicar a metodologia do nosso projeto, Legal. com 6 projetos que, já foram comunicados sobre essa liga. Estamos em produção de um troféu, que é algo exclusivo que Deus entregou. É uma novidade que está vindo aí, para poder, não só gerar as competições, os campeonatos, né, que é o que eles pedem, mas gerar transformação, porque vai ser algo conciliado com, curso de empreendedorismo, né, tipo como fosse um plano de carreira. E ali eu vou acompanhar esses jovens, né, desde célula, vai ter a obrigação de ter células nos projetos, encaminhá-los para o encontro com Deus, né, ter essa vida ministerial. E aí não é placa de igreja, é encaminhar para que eles possam estar com o Senhor, né, e aparado pela palavra, e a gente poder compartilhar da mesma fé e gerar o crescimento diante disso. E e aí eu busco, né, esses recursos para ter essa, tipo, não digo nem uma ajuda de custo, né, não digo nem um salário, uma ajuda de custo. Para poder manter tudo isso e correr atrás, né, que eu vou estar visitando os projetos, ou seja, eu vou deixar de treinar agora para tomar conta de outros Dos projetos. projetos. Faz sentido. Que massa. É, muito da sua fala, assim, você usa muito o esporte é a ferramenta para você trazer justamente pertencimento, acolhimento, orientação desses jovens de uma forma geral. É muito interessante que você vê o esporte como essa forma, como essa ferramenta, mas ainda tem muito para chegar, né, no nível de atingir todos os jovens que a gente precisa por meio do esporte, assim. A minha pergunta é, em termos de futuro, o que que você sonha e almeja para que seja diferente, para que todos os jovens tenham essa oportunidade, assim, pensando em legado e tudo mais? Sim. Bom, precisamos, nos situar, né, na transição que estamos vivendo, sabe. Hoje o mundo virtual ele tá vindo muito esmagador. Muitos jovens hoje, infelizmente, tá aqui, ó, numa tela, né, vivem uma vida virtual, mas deixam de viver a propriedade de uma vida normal, né, com amigos, né, na presenciar, gostar de brincar, de correr, de ter realmente, essa dinâmica de jovem, né. E o esporte ele traz essa condição de tirar do senso cômodo, sabe. Às vezes até da criança, se apegar numa depressão e na questão de identidade também. Ou seja, o esporte é uma ferramenta sensacional. Para quê? Para romper com esses paradigmas, para poder exigir com a criança, não exigir de uma forma punitiva ou obrigatória, mas exigir de uma forma, tipo, de ser disponível a estar lá no projeto e brincar, e se esforçar, e não querer perder, e gerar esse senso de competição, e deixar um pouco de ser frágil. Hoje, nosso maior desafio é essa parte virtual, onde a gente vive pessoas fortes, performance, nossa, eu sou o Superman aqui e tal. Meu, nada a ver isso.
Por quê? A nossa maior performance é quando cuidamos de vida. Não há crescimento sem cuidar de vidas, ou seja, o esporte faz com que a criança pare de olhar para o seu individual e comece a pensar no coletivo, porque ela precisa fazer parte, precisa se sentir pertencente daquilo. E as regras e a disciplina trazem esse parâmetro, né, "Opa, tem que ir até aqui, porque se eu passar daqui, tô errado". Se não tiver isso, a sociedade acabou. E aí vivenciamos hoje essa grande lacuna, né, que, eu sou o que eu quero ser, eu falo o que eu quiser, e não é assim. Existem princípios e valores estabelecidos por algo maior. E se a gente não trazer algo que venha exercitar isso para nossas crianças, daqui a pouco criaremos adultos que vai querer fazer o que quiser, né, e estamos vivendo hoje o que a gente, vai acompanhando. Que é um mundo que prega, né, sobre muitas coisas boas, fala de depois da pandemia eu falei: "Não, agora pelo menos as coisas vai normalizar, as pessoas vão ter uma consciência maior", mas tá aí o mundo em guerra, né, as pessoas se matando por poder, e a grande questão a ser transformada não é amor ao poder, não é potencializar uma criança para ser um jogador tremendo, né, fazer sua carreira e chegar no fundo de repente, de uma jornada e olhar para trás e não valer a pena. Mas é sim ensiná-lo, né, o poder de amar. Mesmo não sendo um jogador de futebol, ser bem-sucedido em todas as áreas da vida dele, tanto na área da família, quanto na área de trabalho, né, para poder, ser extraído os sonhos que Deus quer realizá-los, ter uma vida com propósito. Esse é o intuito do nosso projeto e o esporte foi uma ferramenta fundamental para mim nisso, porque eu venho da comunidade, na época anteriormente, não tinha essa questão hoje, como que eu posso colocar? Eh do crime organizado, que não permite, né, muitas coisas hoje na comunidade, mas antigamente era uma terra sem lei. Uhum, Até mim eles lembram bem disso, né, uma terra verdade. sem lei. E o esporte foi algo que me trouxe, eh, essa vontade de crescer no esporte, de não me misturar com drogas, né, com a criminalidade. Então eu vi a importância do esporte. E Resgate, né. isso, o resgate, exatamente. E por isso eu trouxe isso comigo, né, com propriedade para passar o legado, passar aquilo que me foi transmitido. E ainda mais potencializado com a palavra de Deus, que é hoje direcionamento, que é hoje buscar de dentro para fora aquilo que Deus quer trazer para nossa vida. Não de fora para dentro como vivenciamos hoje, né, que é um mundo de aparência. Legal, muito bom. Fantástico, né. Quer encerrar, amiga? Uhum. Então jogo pra Dai. Ela sempre joga essa Você parte joga pra essa mim. parte pra Vai que é sua. Hã. Caraca, Anderson, acho que é assim, acho que é pouco tempo pra contar uma história, né, de 10 anos, mas se a gente vai cavucando, você vai vendo que você vai vindo muito antes de tudo isso, né, Sim, sim. porque a gente é gerado, né, no propósito. Deus vai nos direcionando, vai nos conduzindo, até a gente começar a entender qual que é o propósito e falar: "Esse é o propósito", e continuando no legado ali, naquilo que o Senhor tem te colocado, tem te direcionado. Queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse um recado, seja para um jovem ou para quem faz projeto social, o que você sentir no seu coração, aquilo que queimar no seu coração, fique à vontade para falar. Ótimo, como um bom pregador da palavra, vou deixar um versículo, pode ser? À vontade. Maravilha. Olá, queridos, vou compartilhar com você aqui um versículo que Deus trouxe no meu coração para o fechamento aqui desse momento maravilhoso com as minhas amigas e também uma mensagem poderosa para o seu coração. E ela diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, não despreze a história que há dentro de você. Todos nós conduzimos uma mensagem poderosa e o Senhor só quer usar a sua vida para alcançar as pessoas que amamos, de fato, né. A história de Moisés, fala que Deus naquela época precisava de um sacerdote. E Moisés era o cara potencializado daquela época, né, vamos dizer que ele estudou na Harvard do Egito, né, era muito capacitado, mas Deus precisava de um sacerdote, alguém que representasse a voz do povo para com Deus. Só que Moisés não foi escolhido, o escolhido foi Arão.
E Deus escolheu Arão justamente porque Moisés não pode falar daquilo que ele não viveu. Ou seja, Deus quer usar aqueles que têm propriedade. Você que faz parte da sua comunidade, que passou pelas dores, que hoje você está aí firme e forte, porque Deus tem um chamado e um propósito tremendo na sua vida. E é justamente você, lindo, minha linda, que está fugindo. Não fuja do seu chamado, Deus quer te usar. E assim como Ele nos usa com um propósito tremendo, que você possa fazer a diferença aí onde você está. Amém? Amém. Deixe suas redes sociais. Maravilha. Passe a palavra, o nosso Instagram. Compartilhe, nos chame lá. Eu também busco apoiadores para esse projeto da Liga, e vai ser algo sensacional. E eu creio que em breve estarei aqui de volta com novidades com nossos amigos aqui do Social Compromisso. É isso aí. Isso aí. Você que ficou até o final, compartilhe, mande para os seus amigos, deixa um like aí, curte o vídeo, siga as redes sociais, passe a palavra e, gente, faça parte disso. Seja um voluntário, seja um doador, entre em contato com a gente. Estamos aí porque o social vai ser sempre um compromisso. Show. Tchau, pessoal. Até Tchau, a tchau. próxima.